Chegada e apresentação de Casares no Corinthians. Contratação de novo lateral esquerdo é confirmada por André Sanches. Entenda por que a comissão técnica do Timão aposta que Casares terá um bom comportamento no Corinthians. Confira os bastidores e gols das vitórias do Corinthians feminino e da equipe sub-20 do Timão. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias. Quero saber a sua opinião. O Corinthians deve continuar com Diego Coelho como técnico da equipe principal? Ou você acredita que já está na hora de contratar um bom treinador para o Corinthians? Deixe aí nos comentários a sua opinião e seu técnico preferido para assumir o Timão. Aqui a sua opinião é muito importante. Confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Já vai deixando aquele like maroto para fortalecer esse canal que também é seu. E sem mais enrolação, bora para as notícias. Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Corinthians venceu Iranduba por 2-0, em partida disputada na Arena da Amazônia. Com o resultado, o Timão vai dormir como líder da competição. Mesmo com 10 desfalques, o alvinegro conseguiu pressionar o Iranduba e buscar a vitória. Depois de uma cabeçada no travessão e uma boa chance desperdiçada, a atacante Crivellari abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Um pouco antes de inaugurar o marcador, o Timão desperdiçou um pênalti com Gabi Zanotti, que parou na defesa da goleira Stefani. Na segunda etapa, o Iranduba se lançou em busca do empate, mas sem eficiência. O Corinthians conseguiu ampliar a vantagem nos acréscimos, com Paulinha. 8 minutos depois de entrar em campo, a camisa 21 aproveitou o rebote de Stefani no chute de Maiara e deixou o confronto com números finais. Com o triunfo, o Timão vai dormir líder do Brasileirão, com 27 pontos. O Santos, com 24, é a única equipe que pode ultrapassar o Corinthians ao final da rodada, graças ao critério de saldo de gols. O Iranduba, por outro lado, está em 13º lugar, com 9 pontos. Na tarde desta última quarta-feira, a equipe sub-20 do Corinthians voltou a entrar em campo, desta vez pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Na Fazendinha, o time do Parque São Jorge enfrentou o Grêmio e venceu pelo placar de 2-0, com gols de Matheus Araújo e Felipe. A partida começou bem disputada para os dois lados, as equipes se estudaram e acabaram tendo poucas chances de gol nos primeiros 15 minutos de jogo. Aos 17, após o ataque do Grêmio, Ronaldo armou o contra-ataque para o meia Adson. O atacante foi parado pelo zagueiro tricolor. A bola sobrou para o volante Duqueiroz, que arriscou de fora da área e finalizou por cima do gol. Com 23 minutos de jogo, o Grêmio tentou chegar à meta alvinegra em uma cobrança de escanteio, porém o goleiro Guilherme Pezão faz uma linda defesa queima-roupa, salvando os corintianos e mantendo o placar em 0-0. O embate seguiu muito disputado durante o primeiro tempo, com chances para ambos os lados, porém foi o Timão quem saiu na frente. Após lateral cobrado por Lucas Pires, Adson tocou para Vitinho, que cruzou na medida para Matheus Araújo finalizar no canto direito do goleiro. 1-0 Corinthians. Já na etapa final, a equipe gaúcha começou pisando mais na área alvinegra. Aos 3 minutos, o atacante gremista recebe lançamento na área, obrigando o goleiro Guilherme Pezão a fazer 2 importantes defesas, a segunda, defendendo com o pé e jogando para escanteio. 10 minutos depois, após cobrança de falta, Pezão fez mais um milagre cara a cara com o adversário. Com 17 minutos, o Corinthians pressionou e quase ampliou. Lucas Pires bateu o escanteio, Léo Paraíso desviou para o segundo pau, Cauê tentou de bicicleta, mas a bola resvalou na zaga do Grêmio e sobrou para Belezi finalizar para fora. As substituições aconteceram aos 33 minutos de jogo. Saíram Cauê, Adson e Matheus Araújo para as entradas de Felipe, Riquelme e Antony. No fim do jogo, a zaga gaúcha saiu jogando com seu goleiro. Vitinho pressionou a saída e cruzou na medida para o estreante do sub-20, o atacante Felipe, de apenas 16 anos, fazer de cabeça seu primeiro gol na temporada 2020. O Corinthians volta a campo neste domingo, às 11 horas, contra o Atlético Mineiro, no Sesc Cauteosas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Corinthians adiou seus planos em relação ao recebimento da antecipação do dinheiro referente à venda de Pedrinho. A última projeção era de que a receita chegaria na terça da semana passada, o que não aconteceu.
Agora, a direção espera que a verba entre nos cofres do clube entre hoje e amanhã. Entre outros pagamentos, a quantia também servirá para o clube realizar demissões de funcionários, fora do departamento de futebol profissional, como medida de corte de despesas. As dispensas não foram feitas antes por falta de recursos para pagar verbas rescisórias. 2 cartolas do clube informaram ao blog que o dinheiro é necessário para o pagamento dos salários atrasados de agosto de jogadores e comissão técnica. Porém, o presidente alvinegro disse em recente entrevista que faltava o pagamento apenas das férias. De acordo com o dirigente ouvido pelo blog, houve novo atraso porque foi trocada a instituição financeira responsável pela operação. Por essa versão, a mudança teria sido feita em busca de melhores taxas. No entanto, o blog apurou que ocorreu demora do Benfica para assinar documento confirmando que fará o repasse dos valores para a instituição financeira, não para o Corinthians. A diretoria alvinegra sustenta que tal documento não atrapalharia a antecipação. Isso porque os portugueses se comprometeram em contrato a fazer esse repasse. André Sanches, presidente corinthiano, viajou para a Europa com Portugal na rota. Porém, o departamento de comunicação alvinegro afirma desconhecer sua agenda. Pedrinho havia sido vendido por 20 milhões de euros. Mas o Corinthians aceitou reduzir o preço para 18 milhões de euros por não exercer opção de compra de Ioni Gonzalez. O alvinegro também topou mudar o recebimento da primeira parcela relativa à venda do mês passado para agosto do ano que vem. Por conta da antecipação, o clube não receberá o valor integral já que a instituição responsável pela operação, obviamente, cobra taxas pelo serviço. Além disso, Will Dantas, agente de Pedrinho, tem direito a 30% do valor. O empresário aceitou receber sua parte só em 2021. O meia-atacante Casares foi liberado pelo Atlético Mineiro e fechou com o Corinthians. Segundo apurou o site, de primeira, um meia de 28 anos receberá R$380 mil mensais de salário, além de R$500 mil de luvas, premiação pela assinatura de contrato com o Alvinegro Paulista. O clube de Parque São Jorge não pagou compensação financeira ao Atlético Mineiro para contratar Casares. Em contrapartida, o Galo fica com 20% dos direitos econômicos. O restante pertencerá ao Corinthians. O equatoriano tinha contrato com o Galo até dezembro deste ano, mas abriu mão de dívidas e salário em troca da liberação para o timão. Casos de polícia, faltas em treinamentos e fama de baladeiro. O histórico de b-boy do meia-atacante Casares, repleto de polêmicas extracampo, já fez com que o Corinthians vetasse a contratação dele no passado. Agora, porém, a diretoria alvinegra reviu conceitos e decidiu dar uma chance ao jogador de 28 anos, que já foi liberado pelo Atlético Mineiro e é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar com o timão por uma temporada. O nome de Casares é comentado internamente no Corinthians há tempos. No ano passado, o técnico Fábio Carille pediu a contratação do equatoriano, mas o negócio não evoluiu após a demissão dele. Em março, o assunto voltou à tona após uma entrevista do jogador na qual ele exaltou o timão e disse que gostaria de vestir a camisa alvinegra. Mesmo assim, o clube não se animou. A avaliação do técnico Thiago Nunes, endossada por membros da comissão técnica e da diretoria, era de que o comportamento de Casares poderia representar um problema. A qualidade técnica do equatoriano não compensaria o pacote completo, diziam. Essa análise perdurou até pouco tempo atrás. Em agosto, a reportagem do Globo Esporte indagou uma pessoa influente no futebol alvinegro sobre o porquê de não dar uma chance a Casares, atleta que estava disponível no mercado e poderia suprir uma posição carente do elenco alvinegro. Abre aspas. Não tem quem dê jeito nele. Ninguém consegue, ele não ajuda, foi a resposta. Porém, você já deve ter ouvido que o futebol é dinâmico, não é mesmo? Thiago Nunes deixou o Corinthians. Casares não conseguiu se acertar com outro grande clube. O Santos teve negociações adiantadas com ele, e as condições financeiras do negócio fizeram o timão repensar. A diretoria alvinegra passou a acreditar ser possível colocar Casares na linha. Para isso, o clube aposta em diferentes fatores, a liderança e o exemplo de ídolos do clube, como Cássio, Fagner e Jô. A proximidade da diretoria, em especial o presidente André Sanches, do elenco. A cobrança da torcida e o momento turbulento vivido pelo Corinthians, que serviriam para inibir possíveis escapadas do atleta. As promessas de comprometimento por parte do jogador durante a negociação. Falando em nova contratação,
O Corinthians acertou a contratação de Reginaldo, lateral esquerdo do ABC de Natal. Conforme a Gazeta Esportiva antecipou na semana passada, o Timão venceu a concorrência do arquirrival Palmeiras, que também havia manifestado interesse no jogador. O Corinthians vai pagar aproximadamente R$ 1 milhão e ficará com 70% dos direitos econômicos sobre o atleta de 19 anos. O clube do Rio Grande do Norte manterá 30%. O vínculo de Reginaldo com o Alvinegro Paulista terá validade de 3 anos. A confirmação da transferência deve sair até o fim da semana. Os departamentos jurídicos dos clubes estão acertando os detalhes burocráticos para Reginaldo poder viajar e assinar os papéis. A ideia inicial é que o lateral chegue para integrar o time sub-20 em uma espécie de período de adaptação antes de ser promovido ao elenco profissional. Reginaldo foi revelado pelo ABC em 2019. Nesta temporada, o jogador foi emprestado ao Atlético Paranaense, clube pelo qual disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de uma partida pelo Campeonato Paranaense. De volta ao ABC no meio do ano, o jogador atuou na Copa do Nordeste, contra o CSA, e em 5 compromissos pelo Campeonato Potiguar, sendo 3 deles como titular. Deixe aí nos comentários, se você acredita que essas 2 contratações podem mudar a cara do Timão. Você acha que o meia-atacante Casares pode resolver o nosso problema ofensivo? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Aquela é muito importante. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado, para não perder nenhum detalhe das nossas notícias diárias. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto, para fortalecer esse canal que também é seu.